2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém? Cristãos maduros são aqueles que consideram a Bíblia, a Escritura Sagrada, a sua fonte de crescimento. Todos nós sabemos que o ser humano, ele é composto por uma parte material e uma parte imaterial. Uma matéria é visível, né? E a outra parte nossa, ela é invisível. Quando você vai num velório, você tem essa perspectiva, né? E sempre alguém vai dizer no velório que a pessoa não está mais ali. Só que ela está ali. Você está vendo, né? A pessoa num caixão, mas alguém está dizendo que ela não está mais ali. Então, assim, existem duas pessoas, na verdade, né? Aquela que é visível, a matéria, aquela que é invisível. Uma parte é o corpo humano, que é possível ver, possível tocar. A outra parte é essa parte interna, chamada na Bíblia ora de alma, ora de espírito, que não é possível ver nem tocar essa parte. Mas nós sabemos que existe, porque é nesta parte invisível que residem o intelecto, a consciência, os pensamentos, os sentimentos, né? A gente não vê essas coisas, não consegue tocar essas coisas, mas está lá, né? A gente sabe que existe, porque nós pensamos, nós guardamos memórias, nós sentimos coisas, temos emoções, e isso está numa parte interna nossa que a gente não vê. O corpo, por ele ser visível, a gente consegue notar suas alterações à medida que o tempo passa. E, consequentemente, nós percebemos o que ele precisa, quais são as necessidades do corpo humano. Mas o nosso ser interior, por ser invisível, nós demoramos a notar alterações nessa parte invisível do que tem carência. Demora a se perceber do que a nossa alma realmente precisa. E o que a gente precisaria fazer para fortalecer essa parte interna nossa, interior nossa? Você sabe aquela expressão que diz que quem é visto é lembrado? É bem isso, né? A gente lembra do corpo porque nós vemos. A gente esquece da alma porque a gente não vê. A gente vê o corpo todo dia, não é? Você levanta de manhã, você quer ver como é que está o cabelo no espelho, que geralmente está no estado de miséria. Que a gente dorme à noite e parece que a gente passou a noite se revirando na cama e o cabelo fica de um estado terrível, né? A cara da gente fica amassada. Então a gente sempre se olha no espelho. A primeira coisa do dia que você faz é isso, né? Levanta da cama, vai lá, se olha no espelho, vê como está. Joga uma água na cara, como a gente fala, né? E a gente começa o nosso dia. Hoje em dia, num mundo de espelhos, você está sempre se olhando. Vidros que refletem, né? Então, vira e mexe, você está lá. A gente passa situações engraçadas, né? Me lembro de uma ocasião que eu estava dentro do carro aguardando a esposa sair do trabalho, e o carro tem um vidro muito escuro. E eu estava aguardando ali, não estava calor nem nada, o vidro tudo fechado, e a pessoa começou lá. E eu lá olhando para ela, assim, né? E ela não me vendo lá dentro, mas ela se arrumando lá, usando o vidro do meu carro como espelho para ela. Então isso é muito comum, né? A gente se lembra do corpo porque a gente vê o corpo o tempo todo. A gente fica vendo, a gente se vê o tempo todo, né? Mas com a alma, porque a gente não vê, a gente não lembra. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa compreensão na mente da gente faz diferença na hora que a gente pensa em maturidade. O apóstolo Paulo, compreendendo essa distinção do visível e do invisível, ele vai escrever lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, dizendo assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles.
Assim, Paulo diz, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, ele está falando do corpo, da matéria, das questões humanas, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Deus faz por nós, está fazendo por nós, é eterno, não é transitório. O que a gente consegue imprimir na alma é eterno, não é transitório. Agora, o corpo é transitório. Eu não gosto de dar má notícia. Mas assim, eu queria te dar uma má notícia. Você vai morrer um dia. O seu corpo, eu espero que não seja hoje. Mas assim, o seu corpo, chega uma hora que não tem mais o que fazer com ele. Ele vai se desgastar. E vai chegar um dia que você vai dizer assim, se Deus te der longevidade, você vai pensar se é melhor eu morrer. Estou querendo ir embora já. Eu já lidei com vários idosos que dizem isso, eu não aguento mais. Porque o meu corpo não aguenta mais. E a vida está em mim ainda, eu não queria mais ficar aqui. Então essa é uma notícia, né? Todos nós estamos a nos desgastar. A parte visível está se desgastando. Alguns textos bíblicos também, eles fazem conexão entre o que nós somos por fora e o que somos por dentro. Mostrando que o estado de um interfere no estado do outro. Um exemplo disso é Provérbios 17, 22, que diz assim, o coração bem disposto é remédio eficiente. Algumas versões dizem, é bom remédio. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. A parte interna afeta a parte externa. O texto quer dizer que a tristeza, o desespero podem prejudicar a saúde física. Assim como, em contrapartida, o bem-estar emocional é fundamental para a saúde em geral. É bom remédio quando a gente está bem interiormente, faz bem para nós exteriormente, né? Quem trabalha na área da saúde sabe disso, né? Os médicos dizem isso, né? A importância da pessoa acreditar na cura que ela precisa. Porque isso é importante. O Provérbio 15, 13 também diz, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Não é também difícil de perceber. A pessoa é linda, maravilhosa, você percebe, ela tem traços físicos muito bonitos. Mas se ela está abatida, ela não é tão bonita assim. Você consegue perceber no rosto dela, está enfeiando ela, né? O fato de que dentro dela há alguma coisa que está incomodando. Maturidade diz respeito ao nosso ser interior. E assim como nós cuidamos, alimentamos e investimos no corpo, que é a parte exterior, nós precisamos fazer também com a nossa alma, para que interiormente nós sejamos saudáveis. Eu quero que você entenda que quando a gente está falando aqui de cristãos maduros durante esse mês, e a gente está pensando em, nós precisamos ter maturidade, nós não estamos pensando só em algo que seria bom para você, no sentido de que, é bom a gente crescer um pouco. Mas é algo assim que fará muita diferença na sua vida, que faz parte daquilo que Deus quer para a sua vida. Que assim como a gente cuida do corpo, a gente cuide também da alma. E maturidade tem a ver com isso. O texto que nós lemos, o verso anterior, que é o verso 15, Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele diz assim, desde a infância, ele está falando para Timóteo, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é a fonte da maturidade. Paulo está dizendo para Timóteo, você sabe que desde a infância, você vem crescendo por causa da Escritura. Ela está te instruindo no caminho. Você está amadurecendo por causa das Escrituras. É a partir dela que nós podemos alcançar pensamentos, sentimentos, falas, comportamentos maduros. Pergunta é, por que a Bíblia é a fonte de maturidade? E eu queria te dar nessa manhã aqui 2 razões só para a gente ter a Bíblia como fonte de maturidade e utilizar melhor essa fonte que está em nossas mãos, né? Nós estamos num país onde não é proibido ter Bíblia, você pode comprar Bíblia em qualquer lugar, você pode baixar a Bíblia de qualquer lugar também, um computador, um tablet, um celular, você tem a Bíblia na mão a todo momento. Podemos comprar Bíblias são baratas, né? Você pode comprar de qualquer valor, né? Enquanto em outros países não pode, não tem condição de ter, é proibido ter. Nós temos facilidade, temos acesso, mas às vezes mesmo tendo um bom plano de saúde espiritual,
A gente não vai lá, a gente não usa. E nossas Bíblias ficam esquecidas durante a semana e a gente não entende por que nós estamos ainda sofrendo interiormente com certa imaturidade em algumas áreas. Porque nós não estamos usufruindo da fonte, que é a Escritura Sagrada. Primeira razão, porque a Bíblia é fonte de maturidade, é por causa da origem da Bíblia. Inicia assim em versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. Tenho certeza que você já conhece o verso, já viu o verso. Se você foi discipulado em algum momento na sua vida, no início da sua vida cristã, você passou por esse versículo. Você conhece o versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. De verdade, eu não sei se a forma como a frase aparece nas versões em português expressa de modo exato o que é a expressão grega. Eu vou falar a expressão porque são duas palavras conectadas que você vai entender. A expressão é theopneustos. A gente está acostumado a escutar sobre teologia, o estudo de Deus. Pneu, sabe o pneu? É o pneu do carro, né? É a ideia de ar, pneumonia, pneumatologia, é a ideia de ar, né? Do pulmão. Então, a expressão grega é theopneustos. Mas essas traduções que nós temos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu não sei se essa palavra inspirada no português traduz de uma forma mais correta, mais precisa, o que significa theopneustos. Talvez haja compreensão de que a Bíblia é um livro cheio de inspiração divina. Talvez você pegue a sua Bíblia e diz assim: isso aqui eu aprendi que é um livro cheio de inspiração divina. E por isso então que eu gosto da Bíblia. Seria uma forma romântica e poética de olhar para a nossa Bíblia e pensar que ela está carregada de ideias iluminadas por Deus. Isso é uma forma de olhar. Talvez você olhe assim, quando a Bíblia diz toda a Escritura é inspirada por Deus, você está pensando assim, é porque a Bíblia, as ideias da Bíblia são ideias iluminadas por Deus. E por isso que a Bíblia é inspirada por Deus. Talvez há quem entenda que a Escritura é inspirada por Deus porque a nossa Bíblia reflete escritores humanos escrevendo coisas motivados por Deus, fazendo com que os textos tenham o cheiro de Deus. Seria como a gente usa a expressão no dia a dia. Sabe aquele dia? Você acorda de manhã e você diz assim, ó, hoje eu estou inspirado para fazer uma faxina nessa casa. Né? O que você quer dizer com isso? Você está encorajado. Você está a fim de fazer isso. Você está disposto a fazer isso. Seria como imaginar o Paulo se sentando e dizendo assim, hoje eu estou inspirado para escrever uma carta para Timóteo. Hoje eu escrevo para ele. Deus está me inspirando a fazer isso. É uma forma de entender a expressão inspirado. Reforçaria a ideia de que a Bíblia é tão somente um livro que Deus encorajou homens a escrevê-lo. Como se Deus estivesse no céu dizendo, vai, escreve aí. Mas literalmente, a expressão theopneustos significa sopro de Deus. Tornando a tradução mais precisa, toda a Escritura é assoprada por Deus. Vem da boca de Deus. É dada pelo sopro de Deus. Na medicina, inspiração é inserir ar nos pulmões. Mas a expressão grega é o ato contrário. Theopneustos é extrair, é soltar o ar. Não quer dizer que Deus encheu os pulmões. Quer dizer que Deus soltou os pulmões. Ele expirou a palavra. O ato da inspiração das Escrituras é semelhante ao ato da criação do homem. Conforme lá descrito em Gênesis 2:7. Diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E a imagem é bem essa, né? Deus vai lá, do pó da terra, forma um homem, como se fosse uma escultura.
Aí diz que Deus o pega na mão e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. É a mesma coisa. É o sopro de Deus que dá vida. Esse é o significado de dizer que a Escritura é inspirada por Deus. Então, abra seus ouvidos e entenda. A Bíblia, ela representa toda a vontade de Deus para o ser humano. A Bíblia é o sopro divino que dá vida ao homem. E por causa de ter se originado em Deus, é por ela que nós alcançamos maturidade. Inspiração não se refere ao processo da escrita, mas inspiração se refere ao conteúdo do que foi escrito. Vem de Deus, é o sopro de Deus para a vida da gente. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz que, de acordo com a versão lá da NVT, diz que acima de tudo saibam que nenhuma profecia da Escritura surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Receberam um sopro de Deus. Então, o fato de a Bíblia ter sua origem em Deus faz com que ela seja fonte de maturidade. Se queremos ser cristãos maduros, não bastará a gente deixar o tempo passar. Que a gente acha que é isso, né? Quando é que eu vou ser maduro? Quando eu tiver 5 anos de igreja, 10 anos de igreja. Agora eu tenho 20 anos de vida cristã. Então a gente começa a supor que nós seremos crentes maduros simplesmente deixando o tempo passar. Mas maturidade não virá dessa forma. Será preciso se alimentar das Sagradas Escrituras, na convicção de que a Bíblia que está nas nossas mãos foi soprada por Deus. Nela há tudo o que nós precisamos para reagir à vida com maturidade. Por isso que a Bíblia é fonte de maturidade, por causa da origem dela. A Bíblia é um livro que você achou na rua e que você achou bonito, dizendo assim: poxa, gostei desse livro, então eu vou ler. Faz sentido para mim. É mais que isso. A Bíblia, ela vem da boca de Deus. O conteúdo da Bíblia é inspirado por Deus. Foi inspirado por Deus. E tudo o que nós precisamos está aí, na Bíblia. Ela é suficiente para a nossa fé, ela é eficiente para a nossa fé. Bruno orou aqui antes, e ele tem razão, porque assim, a maioria, e essa semana saiu uma pesquisa, né, que houve um crescimento dos evangélicos bastante exponencial pelas porcentagens no Brasil nos últimos 10 anos. Mas essas pesquisas, elas preocupam porque assim, o que exatamente cresceu? O que exatamente está se vendo? Porque uma coisa é crescer o movimento evangélico, outra coisa é crescer o evangelho dentro dos movimentos. Porque o problema é, o que nós mais estamos vendo são as chamadas revelações. E curiosamente, essas revelações, a pessoa vem, é um tal de descobrir o CPF, RG da pessoa, não sei por que isso. E você falar o que vai acontecer, é isso, é aquilo, Deus me falou, Deus está me dizendo. E a maioria dessas pessoas não conhece a metade das Escrituras. Pessoas que nunca leram a Bíblia inteira. E eu temo que nós que frequentamos as igrejas, né, essa igreja, a gente seja tomado pela mesma percepção de que Bíblia é isto. Bíblia é um livro que você pega de vez em quando, lê, você tira uma coisinha daqui, uma receitinha daqui, dali, estou precisando, vou lá e leio. Mas a gente não compreende que isso é tudo que Deus quer que a gente saiba, está aqui. De modo que você não precisa ir no monte, por exemplo, meditar e abrir a sua Bíblia lá no monte e dizer: Deus, fala comigo. Né? Eu sempre falo, toda vez que eu vejo uma imagem dessa, eu acho que Deus lá do céu diz assim: você podia ler, por favor? Porque assim, eu não vou falar com você, porque eu já falei com você, e eu decidi que o que eu falei para você está registrado. Leia, por favor.
Nós vivemos um tempo de preguiça, que as pessoas querem manifestações de Deus, quer que Deus fale de alguma forma, mas não por essa forma que Deus determinou, que é o registro. Registro inspirado. Inspirado no sentido de que veio da boca de Deus. Deus usou 40 homens diferentes durante 1500 anos para escrever um livro que, embora digam por aí que é cheio de contradições, não tem nada de contradição. Isso é coisa de internet, né? Mas quem estuda a Bíblia sabe que a Bíblia tem uma harmonia tremenda, profunda. Documento mais coerente do que muitos outros documentos que a gente encontra de outras áreas. Tem aparentes contradições, bobagens, que não mudam a essência do texto. E muitas delas têm a ver com as traduções, não necessariamente com o texto hebraico e grego, línguas originais que esse texto foi escrito. Então, você quer ser maduro? Deus te deu na sua mão uma ferramenta para você alcançar a maturidade. Olhe para essa Bíblia pensando, da onde ela veio? Ela veio de Deus para mim. E essa deveria ser uma razão porque você tem que pensar, eu preciso ganhar maturidade por meio desse texto. Porque não é só um texto. Não é só um texto que tem cheiro de Deus. Não são só ideias iluminadas por Deus. É o sopro de Deus para mim. E é Ele que vai me dar vida. É dele que eu preciso para alcançar maturidade espiritual. Em segundo lugar, uma outra razão que a gente deve ter a Bíblia como fonte de maturidade é o objetivo da Bíblia. Além de ser inspirada, no sentido de ter sido soprada por Deus, Paulo disse que a Escritura é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Ou seja, o objetivo das Sagradas Escrituras é nos guiar, nos corrigir, nos preparar, nos capacitar a cumprir a vontade de Deus. É através da Bíblia que vamos chegar à maturidade. Porque esse é justamente o objetivo dela. Por isso que Deus deu a Escritura. É através da Bíblia que nós vamos alcançar os objetivos de Deus para nós. A Bíblia, ela não traz apenas informações sobre Deus e seus feitos. Mas também a Bíblia é capaz de formar convicções na pessoa. Vai forjar os pensamentos da pessoa, os sentimentos da pessoa. Os comportamentos da pessoa. Algumas versões acabam usando uma expressão, né? Educação na justiça, dentro desse versículo. Vai nos educar na justiça. A gente vai ser educado. Se a gente olhar para a Escritura, usufruir da Escritura, a gente vai amadurecendo. Pensamentos, sentimentos, comportamentos vão sendo moldados, modificados pela Escritura. Por isso se diz que o objetivo da Escritura é informar, é formar e é transformar. Nós temos sim muitas informações na Bíblia sobre Deus, sobre os feitos de Deus. Nós temos uma formação que a Bíblia nos dá. Que à medida que você se apropria da Bíblia, que você estuda a Bíblia, que você insere a Bíblia em você, ela te forma, ela te molda, ela te formata. Mas a Bíblia, sobretudo, ela nos transforma. O Salmo 19, versículos 7 a 9, reforça esse objetivo da Escritura, dizendo assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas.
Observe, alma revigorada, sabedoria nas decisões, alegria no coração, luz nos olhos para enfrentar a vida com clareza, são traços de maturidade. A Bíblia tem o objetivo de nos levar e nos elevar a esse nível. Então pensa, quantas vezes você está dizendo assim, Deus, eu estou sentindo minha alma fraca. Eu precisaria de um vigor para a alma. A lei do Senhor é perfeita, faça isso. Quantas vezes você vai dizer durante a semana, estou precisando de sabedoria para tomar uma decisão. Me sinto perdido em alguma situação. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Se estivesse lendo a Bíblia, estaria pronto para tomar decisão. Quantas vezes a gente diz assim, Deus, estou sentindo uma tristeza tão grande. Precisava de alegria, me dá alguma coisa que dá alegria. Fico imaginando Deus com um livrão jogando na tua cabeça. Tum. Tá a Bíblia aí. Entenda, os preceitos do Senhor são justos, eles dão alegria ao coração. Né? Eu acho que se Deus estivesse fisicamente presente, ele ia dar uma biblada, né? Toda hora na cabeça da gente. Né? Tá tudo aqui. E você não usufrui disso. Bom, entendendo isso, o que fazer de prático? Já que a origem da Bíblia vem de Deus, né? A gente sabe que o objetivo dela é nos levar ou nos elevar à maturidade. Primeira coisa que a gente deve fazer de prático é preciso tornar a palavra de Deus o nosso alimento. Jeremias, ele declarou, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Se queremos ser cristãos maduros, nós precisamos ler, aliás, e meditar na palavra de Deus diariamente. Isso tem que ser uma coisa diária, tem que ser o seu alimento. Você não acorda com fome? Você não levanta de manhã e fala, eu preciso comer alguma coisa, nem que seja uma fruta, nem que seja um cafezinho preto. A alma também levanta assim. Precisamos alimentar. Moisés lembrou o povo de Israel a importância da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 8:3 diz assim, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com o maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Comemos todos os dias para manter o corpo saudável. Se não alimentarmos a alma todo dia, ela não ficará saudável. O problema é que nós vivemos tempos difíceis. As pessoas vêm receber alimento só na igreja. Isso é muito pouco. Experimenta fazer com o seu corpo o que você está fazendo com a sua alma. Você não vai vir no culto hoje à noite? Você não vai participar da pausa na quinta-feira? Você não vai participar do encontro de casais na sexta-feira? Então eu sugiro assim, você não vai comer, tá bom? Come a feijoada agora, no almoço. E só domingo que vem que você vai almoçar. Faz o teste. Veja como é que esse corpício vai ficar. Veja se você consegue trabalhar. Veja as dores de cabeça que você vai ter. A vontade de comer pano. Não é pão, não é pano mesmo. De tanta fome que vai dar. É isso que você está fazendo com a sua alma. Você quer uma alma saudável, madura, você tem que alimentar mais. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A gente não pode ficar dependendo só do culto, só do pastor pregando. Eu precisaria pegar tudo que nós temos aqui agora e levar para cima e dizer, eu vou meditar nisso de novo, vou parar disso de novo. Gente, nós temos isso no canal do YouTube, isso está gravado lá, você pode rever durante a semana, você pode ir lá para ver esse texto que ele falou, deixa eu pegar aqui, deixa eu meditar, deixa eu abrir a Bíblia, deixa eu ver como é que eu posso melhorar ainda a percepção disso aqui. Nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Uma outra coisa prática a se fazer é preciso reter a palavra de Deus. Salmo 119:11 declara, guardei no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti.
Significa que é preciso aproveitar melhor os momentos de leitura, ou mesmo quando estamos ouvindo a exposição da palavra. Implica em oferecer o melhor para Deus, porque envolve prioridade, envolve escolher o momento certo, envolve se preparar, descansar, para estar atento à voz de Deus. Anotar as coisas, rever as coisas, revisar as coisas, se dedicar para acolher o que está sendo ensinado. Cristãos maduros não lidam com as Escrituras de qualquer jeito. São pessoas dedicadas, ligadas ao aprendizado, que realmente guardam no coração a palavra de Deus, porque querem crescer. Nós precisamos reter mais a palavra de Deus. Tanto recurso a gente tem. Pega uma caneta, um papel, começa a escrever, celular, pega lá, manda uma mensagem para você mesmo. Começa a escrever. Falou isso aqui, essa frase é interessante, deixa eu pegar aqui. Esse texto citou, deixa eu pegar. Como eu falei, já está no YouTube. Você pode pegar lá. Separe um tempo especial para fazer isso no seu dia. Quanto tempo a gente gasta com esse dedinho no celular, rolando vídeos de Reels, né, no Instagram, TikTok, YouTube. A gente fica o tempo todo nessas coisas, Facebook, né, a gente fica nisso o tempo todo. Quanto tempo você gasta o seu dia fazendo isso? Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, tenta decorar algum versículo, memorizar algum versículo. Vem para a igreja, se prepara para isso. Não vem de qualquer maneira. Procura dormir bem, descansar, relaxar, ouvir de fato a palavra de Deus, sentar, grudar na cadeira, prestar atenção. Não basta estar aqui de corpo presente, porque você não está retendo a palavra de Deus. É preciso reter, porque é isso que vai te dar maturidade. É você estar extremamente concentrado naquilo. E a gente não se concentra. Depois a gente reclama, mas eu me sinto tão imaturo, a alma está tão fraca. Porque você não está dando o mesmo cuidado que você dá ao seu corpo, você não está dando à sua alma. Por isso que você não alcança maturidade. E uma terceira forma da gente colocar isso, tudo que a gente viu aqui na prática, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Salmo 19, 11, diz assim, por elas o teu servo é advertido. E o texto termina assim, a grande recompensa em obedecer-lhes. Obedecer os mandamentos, os preceitos de Deus. Nós aprendemos e amadurecemos muito quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos. O processo exige empenho e dedicação, mas o resultado compensa. Quando o princípio se torna uma prática, a vida se transforma. O problema é que a gente tem a Bíblia como um livro de inspiração mesmo. Gosto de ler de vez em quando. Deixo aberto, algumas casas antigamente era assim, né? Até hoje temos assim, né? Deixo aberto o Salmo 91. Protege todo o ambiente. Parece um talismã. Parece incenso aceso, né? É só para dizer que aquilo ali é sagrado. Mas a gente, de fato, não põe nada em prática do que está ali. Vem na igreja, escuta, e a gente diz assim, não. Porque nós estamos tornando a nossa vida religiosa, a nossa vida de rede social. Só quero ver. É só para se divertir. É só para se entreter. É só para ocupar o tempo. É só para me dar um certo conforto para a alma. Porque talvez tudo isso aí, quando o mundo se acabar, eu vou para o céu e pronto, né? Mas nós não estamos preocupados em tornar esse sopro de Deus para nós uma prática da nossa vida. Tiago escreveu, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É isso que a gente quer, não é? Eu quero ser feliz em tudo que eu fizer. Para ser feliz,
Você precisa colocar em prática. Mas posso dizer uma coisa de todo o coração? Não é fácil o que eu estou falando. Você manter uma rotina de leitura da Bíblia, você buscar a maior retenção possível da Escritura, você conseguir pôr em prática os ensinos de Deus, é algo difícil. É difícil. É mais fácil mesmo a gente pegar o celular, ficar olhando as coisas. É mais fácil mesmo a gente sentar no sofá, ligar a televisão e ficar assistindo alguma coisa lá. É mais fácil a gente se entulhar de coisa para fazer no trabalho, na expectativa de que você ser promovido. É mais fácil a gente se envolver com as contas, a gente começar a comprar na Shopee e a gente achar assim que isso é vida. É muito mais fácil. Agora você sentar e dizer assim, não, todo dia, tal hora eu vou pegar minha Bíblia, eu vou ler. Essa hora é hora de oração. Domingo eu vou na igreja. Quinta-feira eu vou separar 40 minutos, eu vou da minha casa, no conforto da minha casa, mas eu vou online, prestar atenção. Eu vou ouvir o que está sendo dito ali, eu vou orar com os irmãos da minha igreja. Quando tem alguma coisa na igreja diferente, eu vou. A cada 15 dias eu vou participar do Life Mulheres, porque tem um livro sendo estudado lá e eu vou estudar. Cada 2 meses eu vou participar da reunião dos homens, que ali tem um ensino para mim. Não é fácil. Não é fácil. Ser assim é o mais difícil. É o mais difícil. Mas sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim, ó, vale a pena. O processo é doloroso, mas o resultado compensa. Por isso o Salmo 19:11 está dizendo isso. Em os guardar a grande recompensa. Você vai ver o resultado depois. Compensa. Mas é fácil? Não é fácil. Assim como não é fácil ir para uma academia e ficar ali 1 hora que seja fazendo exercício. Não é fácil. Não é fácil tomar remédio certinho para curar uma doença. Não é fácil. Não é fácil estudar para ser alguém na vida. Dia após dia, estudar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil criar um filho, ter que dedicar o filho, chamar a atenção do filho, corrigir o filho. Não é fácil, mas compensa. Depois que o tempo passa, você olha e diz, compensa. Com a Bíblia é a mesma coisa. Não é fácil ler, não é fácil reter. Troço complicado, não é? Mas compensa. Eu amo e admiro aquelas pessoas durante a semana que elas começam a dizer, pastor, desculpe incomodar. Mas o incômodo delas é uma pergunta da Escritura. Adoro isso, né? Porque significa que a pessoa está lendo, está buscando. E ela não está entendendo. Ela diz, mas pastor, me ajuda, por favor. O que significa esse texto aqui? É gente que está buscando retenção da palavra de Deus. Que querem praticar o que está na palavra de Deus. Vai chegar à maturidade com a graça, com a palavra de Deus. Então, compreenda isso. Faça das Escrituras a fonte de maturidade. Por causa da sua origem, por causa do seu objetivo. E nessa semana, comece a criar um programa para você mesmo, de crescimento espiritual, a partir da sua Bíblia. Com a sua Bíblia em mãos, eu vou começar a ler alguma coisa. Só faço uma sugestão, comece a ler do início de algum lugar. Não pegue em qualquer lugar. A sugestão é, comece a ler o Novo Testamento. Pega lá Mateus capítulo 1. E eu vou ler uma porção por dia. Não importa se isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu vou ler todos os dias. Vou pegar uma porção e vou ler aquilo ali. Vai ser minha porção espiritual todos os dias. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Você vai se empolgar de ver as maravilhas que estão reservadas para você nas Escrituras Sagradas. Amém?